8. Como título aí, predito o nascimento de Jesus. Lucas 1, de 26 a 38. Vamos fazer leitura alternada? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Lê comigo. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que Deus mesmo nos abençoe, para que a gente não apenas entenda o texto, mas que ele seja realidade na nossa vida. Eu separei uma enquete para fazer com os irmãos. Eu não sou bom para fazer enquete, mas eu separei 4 perguntas, que elas podem até parecer esdrúxulas, dependendo do sentido que você as tome, né? Porque são coisas extremamente improváveis, mas vai que acontece. Então quero preparar. Você precisa responder sim ou não, mas não quero que você responda em voz audível, quero que você responda para você. Quero que você conte quantas vezes você respondeu sim, quantas vezes você respondeu não. Combinado? Simples, tarefa? Ok? Amém? Quem não entendeu, misericórdia? Ok. A primeira pergunta é: imagine que você está no expediente de trabalho. Então imagina que você trabalha, ok? Quem não trabalha, finge que trabalha. Imagine que você está no seu expediente de trabalho. Em determinado momento, você está lá digitando um relatório importante. Jesus aparece para você e pede para que você saia no meio do seu expediente para fazer uma visita. Pergunta: você vai? Sim ou não? Segunda pergunta: imagina que você tem um filho, um pai ou uma mãe, alguém doente dentro da sua casa, e você precisa cuidar dessa pessoa, ela precisa de você, né? Os parentes abandonaram, só sobrou você, tecnicamente, né? Um belo dia, aparece um anjo na sua casa, dizendo que você deve ir em determinado lugar, e para isso você precisa parar de cuidar de quem está doente dentro da sua casa, e arrumar alguém, né, para que você passe a responsabilidade. Pergunta: você vai para onde o anjo mandou? Sim ou não? Você deixa em casa o seu parente que está doente e entrega para a responsabilidade de alguém para obedecer à voz do anjo? Terceira pergunta. Está contando, né? Imagina que você está prestes a se aposentar. Faltam alguns meses para você ganhar aquela bolada do INSS, né? Você não está ansioso.
Você está chegando no final da sua contribuição, na sua vida de trabalho. Você já tem lá os quase 35 anos de contribuição, quase 65 anos de idade, tudo vai bater certinho e você vai se aposentar. Em determinado momento, Jesus aparece então na sua casa e pede para que você saia do trabalho que você está. E aí, com isso, você não conseguirá nem recurso, nem tempo para acabar de pagar a sua aposentadoria. Você vai com Jesus, abandonando a sua perspectiva de estar aposentado? Sim ou não? Última pergunta. Imagine que você é uma pessoa muito doente. Se não é doente, você é hipocondríaco, né? Não sabe viver sem remédio. Qualquer dor, você toma um remedinho, você não consegue viver longe de hospitais. Imagine que você é doente. Você pode ser saudável agora, mas imagine que você é doente. Você tem medo de que algo aconteça com a sua saúde, porque você já se sente muito frágil. Jesus, então, em determinado dia, aparece na sua casa e pede para que você vá pregar o evangelho num lugar que você sabe que não tem recursos, não tem médicos, não tem hospital, não tem remédios. E você olha para a sua frágil saúde e se pergunta se deveria ir. Você vai ou não? Você segue a ordem de Jesus ou não? Respondeu as 4 perguntas? Tranquilas, todas simples. Obviamente há uma resposta padrão, e eu nem vou dizer qual é, mas acho muito interessante. Bem, no próximo slide, eu quero fazer uma recapitulação da história que o Tiago contou na semana passada e pregou sobre ela, que é quando o mesmo anjo Gabriel, 6 meses antes, acho muito interessante a gente reparar nesses tempos, né? Ele chega até Zacarias, ele é um sacerdote, está servindo ao Senhor. Acho muito interessante o fato de que ele está orando, talvez para que sua esposa tenha filhos, ou ele está pedindo a Deus misericórdia. O texto não deixa claro qual é o motivo, mas deixa claro que ele estava orando e que Deus ouviu suas orações, porque é exatamente assim que Gabriel chega até ele. Ele diz assim: as suas orações foram ouvidas. Muito bem. Então, se as orações foram ouvidas, Zacarias não deveria se espantar, afinal ele estava orando por isso. Acho muito interessante, né? A gente pede para Deus: ó Senhor, cure fulano. E aí fulano fica curado, a gente fica espantado. Não deveria ficar. A gente confiou em Deus e sabe que Deus tinha poder para isso. Você pede um emprego, Deus abre a porta do emprego. Qual é o espanto? Deus tem poder para fazer isso. Se você não está empregado, porque Deus não quer. Ou então Ele está te moldando, ensinando outras coisas. É necessário entender os paraquês que Deus coloca na nossa vida. E aí, desta vez, 6 meses depois, Deus aparece em forma de Gabriel, né? O que a gente chama em teologia de teofania, ou seja, é a manifestação da presença de Deus. O anjo aparece como vindo de Deus, emissário de Deus, ele tem uma mensagem que vem de Deus. E ele chega agora para uma jovem que está noiva, e é muito interessante a gente perceber isso. Versículo 27 diz que uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Então, 2 aspectos muito importantes ligados ao casamento bíblico. Primeiro, virgindade. Talvez a gente não leia o texto com tanta atenção, e ano passado, quando fizemos aqui uma classe a respeito de divórcio e novo casamento, quando a gente lê o termo imoralidade sexual no texto bíblico, muitas vezes ele está ligado ao não cumprimento da virgindade na vida. Não tem nada a ver com fornicação ou outras coisas. A gente precisa ler de contexto para contexto. Mas é muito interessante que quando você olha lá atrás, quando Moisés deu carta de divórcio, é que o homem encontrou uma mulher e viu nela coisa indecente. Ou seja, o que era ver coisa indecente? A menina não era mais virgem.
E aí ele tinha a possibilidade de devolver a esposa. Não era por qualquer motivo. A gente faz uma leitura muito equivocada lá do texto de Levítico. Quando Jesus então fala que não se foi permitido declarar divórcio a não ser por imoralidade sexual, muitas vezes a gente lê adultério. Mas não é essa palavra que está lá em Mateus capítulo 19. Imoralidade sexual é justamente Jesus fazendo a recapitulação lá do texto da lei. O homem encontrou coisa indecente na mulher, né? E aí poderia se devolver a esposa. Maria é noiva de José, significa que já há um acordo familiar, ela está desposada. O noivado é tão sério, é que você, quando é noivo hoje, não chama sua noiva de esposa, mas tecnicamente ela o é, biblicamente. E parece que a gente perdeu esse conceito, né? Chega-se ao noivado e é possível romper noivado sem que haja algum escândalo. Simplesmente por eu descobri que não quero mais casar com você, então não quero mais casar com você, ponto final, não caso com você. Mas não é assim no texto bíblico. Maria está comprometida com José. Há já o comprometimento das famílias, há uma cerimônia marcada, e é depois daquela cerimônia que eles vão sair dali, vão para o seu aposento e vão se transformar em uma só carne. A ordem dos fatores altera o produto. Ok? Hoje, na nossa sociedade, a ordem dos fatores tanto faz. Diz, inclusive, que é preciso experimentar antes a sexualidade para que você saiba se vai valer a pena casar com aquela pessoa a vida toda. Bem, eu espero que ninguém case para fazer do outro um objeto sexual. Mas a ideia é que há um compromisso com o outro, e um compromisso sério. O anjo aparece para ela e diz que ela vai ser mãe. Ela recebe uma notícia maravilhosa. A notícia é maravilhosa, mas a situação é muito complicada. Eu sempre digo aqui, eu disse ontem, o reverendo João Brilhante estava aqui no púlpito antes da cerimônia. Ele estava contando uma história, não vou reproduzir a história aqui, porque é uma história dele particular. E eu falei para ele uma expressão que eu sempre digo, às vezes as pessoas não entendem bem. Eu digo assim, Deus tem muito senso de humor, irmãos. Deus tem muito senso de humor. Deus chega para uma menina que é noiva, virgem, não tem relacionamento sexual e diz para ela, você vai ser mãe. É a história mais improvável, mais esquisita que possa parecer. Parece que Deus está colocando uma situação justamente para incomodar o coração. Maria não entende e realmente não vai entender. É extremamente complexo achar que você vai ser mãe sendo noiva. Se fosse nos dias de hoje, meu irmão, não tinha nem acabado de dar a mensagem, o anjo já estavam lá produzindo o herdeiro. Maria não pensa assim. Maria, mas como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou ser mãe se eu não tenho relacionamento sexual, se eu não estou casada, se eu sou virgem? O anjo então responde. E a resposta do anjo é mais complexa do que o anúncio. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te encobrirá. Imagine, irmão, você, mulher, que deseja ter um filho, você recebe a resposta de Deus, descerá sobre ti o Espírito e o poder do Altíssimo te encobrirá. Que significado isso tem? Prático nenhum. A gente consegue ler o texto porque a gente está milhares de anos depois de Maria. Mas a resposta do anjo é tão complexa quanto o anúncio. Como é que alguém vai engravidar pelo Espírito que desceu e se apossou de Maria e colocou no seu ventre uma criança? Onde que você ouviu alguma história parecida? Em lugar nenhum. Este é o evento único. Nunca tinha acontecido e nunca aconteceu de novo. Complexo em todos os seus sentidos. Nós temos um Deus, então, que é poderoso para fazer uma mulher estéril, Isabel, engravidar, e Deus é tão poderoso para fazer uma menina virgem também engravidar e assim ser a mãe do nosso Salvador. Acho muito interessante você observar. Olhe para o versículo 28.
E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Bem, eu não sei que forma tinha Gabriel, se ele tinha 6 asas, né? Como diz lá Isaías capítulo 6. Eu não sei se ele aparece com asas, mas uma coisa eu tenho certeza, ele não tem forma humana. No sentido de que ele não é de carne e osso como eu, porque o texto bíblico diz que só um se encarnou, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, se eu olho teologicamente que a encarnação foi um evento único, só Jesus Cristo de fato se encarnou. Significa que Gabriel, de alguma forma, tem um aspecto diferente, resplandecente, reluzente. Ele é anjo, ele está ali representando a figura de Deus. Então, a chegada de Gabriel no ambiente faz com que haja um impacto de santidade. Você se assustaria com a chegada de um anjo perto de você, mesmo que ele não tivesse asas? Eu acho que é alguma coisa muito provável. Que a gente se assustasse se, por exemplo, Gabriel chegasse aqui. Você está num determinado lugar, você está num ambiente, essa pessoa não está, e em determinado momento ele chega, e aquela pessoa chama você pelo nome. É claro que dá para perceber que ela vem de Deus. Mas você parou para pensar que não é a figura de Gabriel que assusta Maria? Você prestou atenção nisso no texto? É a saudação que ele faz. Alegra-te, muito favorecida. Bem, mas por que tanto espanto pelo alegra-te, muito favorecida? Se eu chegasse aqui hoje de manhã e na saudação, para começar o culto, eu dissesse para os irmãos: alegrem-se, muito favorecidos, vocês ficariam assustados com isso? Qual é o espanto, então, de tanta questão? Acho muito interessante. A gente precisa tomar muito cuidado com o versículo 28, né, e a NVI traz a tradução alegre-se agraciada. Eu botei as duas expressões porque eu acho muito interessante. Porque um dos símbolos católicos, né, a reza da Ave Maria, traz consigo o conteúdo dos versículos que nós estamos lendo. Quando eles dizem sobre Maria, cheia de graça. Olha que coisa interessante. Se a gente consegue captar por que os católicos se referem com tanta propriedade ao cheia de graça, talvez a gente comece a entender o problema teológico que há por trás disso. Maria, o que o texto está dizendo, e na verdade a primeira tradução cheia de graça foi feita por Jerônimo, né, a tradução em latim da Vulgata. E aí, as pessoas pegaram, a tradução está perfeita, o problema foi a interpretação a respeito do cheia de graça. Porque uma coisa é entender que Maria está cheia da graça de Deus, outra coisa é entender que Maria está cheia de sua própria graça. Mas se você olha o texto e lê sem nenhum cuidado, dizendo que, olha Maria, você é cheia de graça, é claro que é possível interpretar erroneamente que Maria tinha dentro de si graça. Faz todo sentido, então, para as pessoas, faz todo sentido equivocadamente, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Mas faz sentido se você vai pedir a intercessão dela, porque você entende que ela está cheia de graça. Mas o texto não diz isso, porque ele diz: alegre-se você que está cheia da graça. Mas graça só tem sentido quando a gente aponta para Deus. Porque se graça está dentro de nós, não é mais graça, é mérito. A gente precisa entender muito isso. Você não se espantaria se eu dissesse para você, bom dia, muito agraciado? É porque se você olhar que você dormiu à noite, você acordou hoje, você tem vida, tem saúde, você pode estar aí cheio de preguiça, cheio de cansaço, mas você acordou hoje, você tem uma família, você tem um lar, você tem recurso, você tem um monte de coisa, significa que a graça do Senhor está sobre você. Mas por que Maria tem tanta dificuldade de entender isso? Se a gente lesse o texto com cuidado, você ia entender que Maria não se sente agraciada. Da onde Maria é?
Você leu aí, eu não vou falar não, está no texto. De onde Maria é? De um lugarzinho pequenininho chamado Nazaré. Você sabe onde fica Nazaré? Nem ninguém da época se interessava em saber. Nazaré é o lugar mais medíocre, pobre e miserável de todo o território judeu. Sabe quantas vezes a palavra Nazaré aparece no Antigo Testamento? Nenhuma. Pode consultar na sua Bíblia eletrônica aí. Bota Nazaré. 0 vezes vai aparecer no Antigo Testamento. No Novo Testamento vai aparecer 28 vezes o lugar Nazaré. E boa parte deles de forma pejorativa. Como quando Nicodemos vai dizer assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, Nazaré é um lugar que não precisa ser mencionado. Quem nasce em Nazaré? Só nasce pobre. E aí o anjo vira, e aí está mais uma vez o senso de humor de Deus, né? O anjo vira para Maria e diz assim: alegra-te, muito agraciada. Ela diz: está de brincadeira. Mas eu nasci em Nazaré. O que era ser agraciado na época de Jesus, então, na época que Maria engravidou? Era você ser romano, era você ser nascido em Jerusalém, era você ser grego, era você ter condições sociais. Repara bem o problema social que vai viver Maria agora. De Nazaré, virgem, com casamento marcado, o anjo vira e traz para ela uma notícia que ela é agraciada porque ela vai ser mãe. Na verdade, a notícia, a princípio, cria um problema social. Além de ser pobre, está num lugar sem condição, ela será mãe solteira. Já parou para pensar nisso? E aí o anjo vira para ela e diz assim: Maria, você é agraciada. Você é agraciada. É a pergunta que toda pessoa que mora, por exemplo, numa palafita deveria fazer. Chega de manhã, você acorda, tem uma vala negra na sua porta lhe dando bom dia, você não tem esgoto, você não tem água potável dentro de casa. Um belo dia, chega Gabriel, abre a porta da sua casa e diz: muito bem, Fábio, bom dia, você é muito agraciado por Deus. Faz todo sentido, se você mora, abre a janela da sua sala, você tem em frente a sua janela, Vieira Solto, você tem a praia. Aí você diz assim: eu sou muito agraciado por Deus, é muito bom. Mas fale isso quando você vive um contexto social pobre, ruim, difícil. Aí a gente entende que Maria não tem graça dentro de si, mas ela recebe a graça do Senhor, e mesmo estando numa condição social muito ruim, ela continua sendo agraciada por Senhor. Primeira lição que a gente deveria aprender é que a gente é agraciado por Deus, mesmo quando a nossa condição social é péssima. Ninguém é agraciado por Deus porque recebe bênçãos. Nós somos agraciados por Deus pelo simples fato de existirmos. Deus nos planejou antes da fundação do mundo, e a gente deveria dar graças a Deus por isso. Mas aí, o que é mais interessante é que esse anjo vira para ela, com toda essa condição social difícil, e diz para ela o que sempre diz, versículo 30, o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, a graça está diante de Deus, e esta graça é repartida para Maria, ou é distribuída, ou colocada sobre a vida de Maria. Não temas. Irmãos, eu acho muito interessante quando Deus fala isso para a gente. Eu sempre lembro da passagem do povo no Mar Vermelho. Está lá o povo diante do Mar Vermelho, sem lugar para ir, sem barquinho para fugir. Atrás da gente tem o exército de Faraó furioso, pronto para matar a gente, porque a gente fugiu do território egípcio, e eles estão nos perseguindo, estão lá enfurecidos com flechas, lanças e tudo mais. E aí você ora, pede a Deus direção, e Deus diz para você marchar na direção do Mar Vermelho, e você só vê água. Eu lembro de Pedro, quando pede para Jesus para sair do barquinho, e Jesus fala que
andar sobre as águas, né? Jesus torna as coisas muito simples, irmãos. Andar sobre as águas é uma coisa simples. E aí Pedro está curioso, a curiosidade que eu tenho de como é que é andar sobre as águas. E aí você começa a andar sobre as águas e de repente você repara no vento, na força, e Jesus dá uma bronca no Pedro porque ele está prestando mais atenção no vento e na força. Mas como não ter preocupação com essas coisas? Eu reparo na minha humanidade e percebo como a gente é fraco, como a gente é falho. Lembro também da expressão de Jesus que se a gente orasse sem nada duvidar no nosso coração, nós teríamos respostas mais prontas do Senhor e veríamos mais milagres do Senhor. O que me mostra que a gente ora, mas no fundo do coração a gente duvida que Deus vá responder. E aquele anjo diz para Maria, e diz assim, não tenha medo. Mas como não ter medo? Você está com um casamento marcado, uma festa pronta. Como é que Maria vai explicar para José que ela agora está grávida e que ela não teve relacionamento sexual com ninguém? Imagine se você estivesse noivo e a sua noiva virasse para você e dissesse assim, olha, eu estou grávida, mas não se preocupe porque é de Deus. Como explicar isso? Como lidar com aquilo que você nunca teve experiência antes? Quando o anjo vira para você e pede, não tem medo? Irmãos, não sei nem quantas vezes na minha vida eu já tive medo. E eu não estou falando das coisas como medo de bandido, medo de escuro, medo dessas coisas humanas, mas como eu já tive medo das coisas espirituais, daquilo que pode faltar, do recurso que não vem, da nossa preocupação de tentar fazer uma coisa para agradar a Deus e não conseguir. Quantas vezes eu ainda tenho medos e eu nem consigo expressar os meus medos agora para os irmãos, mas eu sou uma pessoa cheia de medos. E para mim, como é marcante ler o anjo dizendo, né, Deus falando para Maria, não tenha medo. Irmãos, muito difícil. Muito difícil. Mas a questão ainda fica mais complexa, porque Maria é muito diferente de mim. E aí Maria, diante dessa resposta do anjo, ela diz, aqui está a serva do Senhor, cumpre em mim a tua vontade. A única pergunta óbvia que ela faz é, como é que eu vou engravidar se eu sou virgem e não tenho relacionamento com homem algum? O anjo responde, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ela se sente completamente satisfeita e diz, aqui estava a serva do Senhor. Se sou eu perguntaria, mas como é que vai ser isso? Conta-me em detalhes. Como é que descerá sobre mim o Espírito Santo? Como é que ele vai me envolver? O que eu vou sentir? E como é que eu vou saber que estou grávida? Não, Maria se sente completamente satisfeita com a resposta. E é interessante que as reações que a gente tem são completamente diferentes, né? Nós podemos ser crentes, ter a mesma fé, mas as nossas reações podem ser completamente diferentes. Abraão, o pai da fé, quando Deus falou para ele que seria pai de uma grande nação, Abraão deu risadinha dentro de si. Está lá no texto, achou piada, né? Deus está brincando com esse negócio, e riu dentro dele. E aí Deus, como conhece o coração, falou, por que você está rindo? Né? Aquela coisa, você engole o sorriso, porque agora o negócio é sério, Deus está falando contigo. Zacarias vinha orando, certamente pela sua infertilidade, pela infertilidade de sua esposa. Ele quer ter um filho, quando o anjo responde que a mulher dele vai engravidar, o que ele diz? Não é possível. Está orando por quê então, né? Se não acredita, por que está orando? Gabriel então disse assim, duvidou? Então agora a sua língua ficará travada e você só vai falar quando o menino nascer, se tiver que botar o nome dele. Você imagina 9 meses com você com a boca fechada, sem poder falar absolutamente nada. A reação foi diferente. Agora olha a reação de Maria. O anjo diz para ela, você vai ficar grávida, minha filha. Mas ela diz, eu estou noiva, não tenho relacionamento com ninguém. Ela diz, não tem problema. O Espírito Santo vai te envolver e vai te encobrir com sua sombra e você vai se encontrar grávida. E ela diz, tudo bem, está aqui a sua serva, cumpre em mim o seu propósito. Irmãos,
Maria é crente. Maria é uma mulher crente. Maria é uma mulher temente a Deus. E agora eu queria que você reparasse, porque talvez a gente olhe a história com muita facilidade. Ontem nós tivemos aqui um casamento, né? E eu entendo que todo casamento demanda preparo de meses. É a festa, é a lista de convidados, é o local, são os documentos, e uma série de coisas estão relacionadas ao casamento. Quem já casou sabe do que eu estou falando. E não era diferente, o casamento de Maria e José estava marcado, eles ainda não tiveram relacionamentos sexuais, porque ainda não tinha acontecido a festa, como aconteceu ontem aqui com Wesley e com a Fernanda. Então tinha um casamento marcado. Agora você repara, no dia em que Maria recebe a notícia de que ela vai se achar grávida, o que acontece com a festa de casamento de José e Maria? Muda de planos, irmãos, acaba tudo. Você sabe o que é isso? Fico imaginando se o Gabriel, né, o Gabrielzinho, o anjinho, chegasse para o Wesley e para a Fernanda e dissesse assim: sabe aquela festa que vocês prepararam para o dia 17 de janeiro? Deixa tudo para lá. Vamos acabar com esse negócio. Imagine você ter planejado seu casamento há meses e se preparado para esse casamento, e na verdade tudo muda porque o anjo bate na porta da sua casa e diz que agora você está grávida. E naquele momento ele vai chegar também para José e avisar isso, e ele vai se unir em casamento agora com Maria. E olha que coisa interessante, imagine o José virgem, esperando há anos para casar com Maria, e agora ele recebe a notícia que o primeiro relacionamento sexual que ele pode ter com Maria é só quando Jesus nascer. Imagine eu fazendo ontem o casamento do Wesley e da Fernanda e dizendo assim: Wesley, só pode daqui a 9 meses. Você às vezes pede para os casais, eu já falei isso para os irmãos, faço casamento de não crentes e crentes, e tem uma coisa interessante. Às vezes, quando os não crentes já moram juntos, não tem como pedir para eles, é uma coisa meio ilógica, né? Pedir sobre afastamento de relacionamento sexual. Mas eu já fiz um casamento de 2 jovens não crentes e eles moravam separados. E aí, quando eles foram a primeira vez no gabinete, eu falei com eles assim: olha, vamos assumir um compromisso. A partir de hoje, se vocês querem a bênção de Deus, o relacionamento sexual acabou. Só volta depois da noite de núpcias. Eles se entreolharam, pensaram na burrada que eles tinham feito de conversar comigo, né? E falaram assim: pastor, mas vai ser muito difícil, o casamento será daqui a 3 meses. Eu falei: olha, ou vocês querem a bênção de Deus, ou vocês não querem a bênção de Deus. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu falei assim: mas eu sou tão legal que eu não vou pedir a resposta agora. Vocês vão embora, depois vocês voltam e dão a resposta. Se vocês não prometerem que vão ficar em abstinência sexual até o casamento, eu não faço o casamento de vocês. E aí eles ficaram muito preocupados, olharam para a cara do outro, foram embora. E aí, quando voltaram no dia e hora marcada, primeira pergunta: e aí, qual foi o compromisso assumido? E aí eles disseram: pastor, será muito difícil, mas nós decidimos assumir em Deus que não vamos ter relacionamento sexual. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor, porque é possível. E a gente olha para o texto bíblico e percebe um José que encara com realidade a mudança de planos que Deus estabeleceu para ele. O Wesley está há 22 anos esperando para casar, e 6 esperando para casar com a Fernanda, para que um anjo chegue para ele e diga que só vai acontecer alguma coisa daqui a 9 meses. Não é brincadeira. Mas Deus muda os nossos planos para que os nossos planos sejam os planos dele. E aí o que é interessante é que nós estamos aqui diante de uma Maria que se submete a esse plano de Deus. E aí eu quero concluir, irmãos, a mensagem de hoje com uma só lição. Uma só lição. Eu fiz uma enquete aqui no início, fazendo umas perguntas improváveis e que eu acho de fato muito improváveis, do tipo: você está trabalhando, chegou Jesus e pede para que você saia no meio do expediente para fazer uma visita.
As perguntas que eu fiz são tão improváveis, mas elas já aconteceram. Pedro estava trabalhando junto lá com seus outros amigos, pescadores. Jesus chegou no meio do expediente e disse para ele: vem e segue-me, sai do seu expediente. Na verdade, Jesus está dizendo: pede demissão do seu trabalho. Eu não quero que você seja mais pescador, eu quero que você seja agora pescador de homens. A segunda hipótese que eu coloquei é de você ter em casa alguém doente, né, e Jesus pede para que você abandone essa pessoa e deixe com alguém. Na verdade, Jesus também disse isso. Quando certa vez um homem disse para ele assim: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Não significa que aquele homem, o pai estava morto. A leitura que a gente precisa fazer é que o pai estava doente, precisava ser tratado, ainda ia demorar. O dia que ele morresse, ele estaria pronto para servir a Jesus. Jesus vira para ele, você conhece o texto: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus está dizendo para ele assim: pega seu pai doente, passa para alguém, se você entendeu que eu estou te chamando para ser discípulo. Irmãos, quando Jesus, eu também coloquei a hipótese que Jesus estava lá pedindo para que a pessoa saísse do seu emprego e não se aposentasse, e de fato também foi uma situação colocada pelo Senhor Jesus o tempo todo. Porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E por que a gente tem tanta preocupação com o dia de amanhã? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. Eu não sei quais foram as respostas que você disse na enquete que eu fiz, mas eu quero dizer, a resposta padrão é sim. Jesus apareceu na sua casa e falou com você. A resposta que você diria é: sim, Senhor, eu estou aqui. Quem negaria o chamado de Jesus Cristo? Qual é o crente doido que diria não? Nenhum crente doido diria não. Nós aprendemos então que existe uma resposta padrão. Quando Jesus chama você agora, se eu pedisse para você: meu irmão, Deus está te chamando para que você seja submisso a Ele, qual é a resposta padrão que você me daria? Sim, pastor, sim, Senhor, nós estamos aqui. Mas na prática, irmãos, a história é outra. E aí tem uma coisa muito interessante que eu quero aplicar como o que é para mim submissão, mas não é só o que é para mim, o que é para Jesus. Mateus 24, pode colocar? Em Mateus 21, não 24, versículos 28 seguintes. Esse é o significado do ESS, né? A história continua. Jesus conta uma história muito interessante, eu quero contar para você. O pai tinha uma vinha, uma lavoura para cuidar, e ele tinha 2 filhos. E ele vira para o primeiro filho, e aí vamos imaginar, o primeiro filho é o Vitor. E aí o pai chega assim: Vitor, vamos cuidar da lavoura? E o Vitor, resposta padrão, diz: sim, meu pai, eu vou cuidar da lavoura, para mim será um prazer cuidar da lavoura do Senhor. Só que o Vitor, quando para avaliar o que ele tem para fazer em casa, ele diz assim: eu tenho muito trabalho para entregar, eu tenho que estudar para um concurso que eu vou fazer, eu não vou na lavoura não, meu pai vai entender por que eu não vou para a lavoura. Né, eu disse sim, mas ele sabe que é de coração meu sim. É aquela coisa, né? Deus sabe no fundo do meu coração que eu não fiz, mas como eu queria fazer. Como me move o evangelho. E aí o pai tem outro filho, Leandro. E aí o pai vira para o Leandro e diz: Leandro, vamos trabalhar na lavoura comigo? E a primeira resposta do Leandro é: não, pai, eu estou muito ocupado, estou desempregado, mandando currículo aqui desesperadamente. Passo 14 horas nesse computador, não tenho tempo de ir para a lavoura. Pai, me desculpa, mas não consigo. O problema é que o Leandro, ele sente remorso. E aí ele, quando foi refletir na palavra que ele disse para o pai, e é exatamente o Leandro, esse, não é que significa que o Vitor seja exatamente ele, não. Mas o Leandro parou para pensar e disse assim: puxa, pai, respondi meu pai, não deveria ter respondido isso. Sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar de madrugada, vou mandar o currículo à noite, agora eu vou lá para meu pai.
E aí o pai está na lavoura esperando quem? O Vitor. Mas quem chega lá? Leandro. E a pergunta que Jesus faz é: qual foi o filho obediente? Foi o filho que disse sim e não foi? Ou o filho que disse não, mas arrependido voltou atrás e foi? Sabe qual é o problema? Tem muito crente que diz sim, mas não faz absolutamente nada. Crente que diz sim e não faz nada é filho desobediente. Está achando que por dizer sim vai agradar o Pai. Deus não está preocupado com os seus sims, mas com a sua vontade de servi-lo. Deus quer gente submissa, que mesmo às vezes quando diz não, reflete sobre a importância e diz: Senhor, eu disse não, mas eu devo ir. É importante, o Senhor me quer lá. Eu queria que você orasse por submissão. E eu queria que você orasse por submissão agora e durante a semana. E eu queria que você pedisse isso com sinceridade, porque, irmãos, eu vou falar de mim. A gente tem a tendência de dizer sim. Chega alguém na porta e diz assim: vamos fazer um compromisso de oração? E você diz sim. Chega alguém hoje na igreja e diz assim: olha, me ajuda, eu estou com um problema dentro de casa, você ora por mim? E você diz sim. Chega o pastor no culto de vigília e diz assim: irmãos, vamos ler a Bíblia durante o ano todo. E você, pelo senso de dever, diz sim. Mas na prática não muda absolutamente nada. Porque lá no fundo você disse sim pelo dever de obrigação e não por sinceridade de vida. Deus não está atrás de hipócritas que dizem sim, mas de Marias que dizem: aqui estou eu, verdadeiramente, Senhor. Deixa-me engravidar e ser usada por ti, pelo que o Senhor quiser, mesmo o Senhor acabando com a minha festa de casamento. Isso é submissão. Eu preciso ser submisso, porque eu tenho tendência a dizer sim, mas às vezes não colocar em prática o que eu faço. Quantas vezes você já deixou de ler a Bíblia esse ano? Quantas vezes você já trocou estar aqui na casa do Senhor por outro lugar? Mas você disse sim. Você disse sim. Será que Deus realmente está preocupado com o seu sim? Mas quando você diz não, ou quando você diz não e reflete, e se arrepende e volta. Você pode ter dito sim em todas as respostas que eu fiz na enquete. Mas o que eu quero pedir agora, arrependa-se. Porque se realmente Deus pedisse hoje isso para a sua vida, certamente você não iria. Nós temos dificuldade de ser submissos a Deus, de entender que Deus pode mudar os nossos planos. Queria que a gente pedisse, orasse por arrependimento, dizer assim: Senhor, eu quero dizer sim, mas dizer sim verdadeiramente. E quando eu disser não, de forma impensada, eu queria que o Senhor me ajudasse a mudar de plano e aceitar que fazer o que o Senhor está mandando é melhor do que fazer o que eu quero fazer. Vamos orar? Juntos, agora. Maravilhoso e bom Deus, se temos uma coisa para pedir é a Tua misericórdia. Nós somos miseráveis, Senhor. Quantas vezes assumimos compromissos que não cumprimos? Quantas vezes fazemos coisas, ou dizemos que vamos fazer coisas, mas falamos isso da boca para fora. Temos até intenção no coração, mas as nossas prioridades são outras. Priorizamos aquilo que é nosso, priorizamos a Deus, a nossa vida, os nossos desejos, os nossos planos, priorizamos o nosso, não o do Senhor. E aí quando lemos na Tua palavra a história de Maria, Senhor, e como aquela mulher de fato priorizou aquilo que o Senhor colocou diante dela, de fato, ó Deus, a graça do Senhor encheu o seu coração.
porque ela, vindo de Nazaré, uma cidade desprezada, um lugar desprezado, vindo, ó Deus, de uma família sem nomes, não conhecemos os pais de Maria, não conhecemos os avós de Maria, não conhecemos a história de Maria, porque ela é uma sem nome, uma desconhecida. Mas como é interessante perceber que o Senhor usa pessoas assim. E aí olhamos para a nossa vida e percebemos que somos muito parecidos com Maria, porque também somos desconhecidos, não viemos de famílias nobres, nem somos de nobre nascimento, não temos recursos por nós mesmos, mas recebemos também chamados do Senhor para fazer a tua vontade. Somos como Maria, agraciados por ti mesmo. Recebemos coisas sem mérito algum. E assim, ó Deus, nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes, dissemos sim, nos comprometemos com tantas coisas e não fizemos. É só olhar para a vida da igreja, quantas tarefas prometemos que faríamos, quantas vezes os nossos nomes apareceram em comissões, em nomeações, em sociedades, e não movemos um dedo sequer para fazer absolutamente nada. Vivíamos com o senso de responsabilidade e assumimos compromisso porque entendíamos que vinha do Senhor, mas o nosso coração não nos moveu a uma vida de intimidade, de fato, de prática daquilo que deveríamos fazer. Por isso pedimos perdão ao Senhor. Mas agora, Deus, nós queremos que a nossa vida seja diferente, que o nosso sim tenha peso de sim, que a gente cumpra quando promete, ó Deus, e coloca a nossa vida diante do Senhor. Mas de fato, ó Deus, que muitas vezes a gente dizendo não por achar que não tem tempo e que não tem condições de fazer, que a gente entenda que na verdade o Senhor está colocando algo diante de nós, é porque nós devemos fazer. Então, quando muitas vezes dissermos não àquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, move o nosso coração ao arrependimento para dizermos sim, e que o Senhor nos encontre na lavoura, que a gente arrependido vá trabalhar sim para a honra e glória do teu santo nome. No final, o que o Senhor espera é que a gente sempre esteja perto de ti, trabalhando. Mas, ó Deus, que a gente faça isso com boa vontade, com bom coração, com alegria, com prazer, e na mesma resposta de Maria, ao dizer, aqui está a serva do Senhor, que a gente também diga, aqui está, ó Deus, o servo do Senhor. Cumpra em nós o teu querer. Em nome de Jesus nós pedimos e nós agradecemos. Amém. E que a